Olá, mais uma vez, estamos aqui no nosso Ideia Map e é claro, é um prazer receber você aqui com a gente hoje num debate, num olho do furacão na realidade, porque o assunto que nós vamos trazer aqui é um assunto muito importante, muito relevante e um assunto que deixa muita gente, mas é muita gente encafifado. Então já quero pedir você, fique antenado com a gente aqui, ligado com a gente, porque eu tenho certeza que você vai se envolver muito nesse assunto, vai ficar borbulhando de informações, tá? E prestem atenção, porque esse tema que nós estamos trabalhando, ele vai ser trabalhado em 2 blocos, tá? Em 2 blocos. Então, esse aqui é o primeiro, e aí nós vamos indicar você também o segundo, e vai ser super incrível. Mas, antes de entrar, eu quero apresentar quem está aqui comigo aqui. Prazer estar dividindo com vocês, uma a uma. Vamos lá, Carolina, vai lá, minha filha. Oi, gente, que maravilha estar aqui de novo, muito feliz. E sejam bem-vindos ao nosso podcast, vai ser top. Muito bom. Tem também senhorita Kézia. E aí, gente, tudo bom? Hoje eu garanto que o clima vai esquentar, hein? Meu Deus do céu. E quem tá aqui também com a gente é ela, Monique. Oi, gente, tudo bem? Que prazer estar com vocês. Muito bom poder estar aqui de volta, viu? Obrigada pelo convite. Ah, que bom. Olha, gente, hoje tá diferente, porque o que vocês têm acostumado a ver com a gente é sempre debatendo, ou nós 3 ou 4 aqui, com um outro convidado, né? Só que dessa vez nós vamos debater aqui entre nós, na realidade. Por isso que o negócio vai ficar quente, porque agora não tem reserva, não tem nada. Agora o negócio vai fritar. E eu já vou falar para você o tema. Qual que é o tema? Judas. Foi salvo ou não foi salvo? Nós vamos discutir sobre exatamente isso, o dilema de Judas. Então quero que você fique ligado, porque aqui nós temos opiniões diferentes. Temos opiniões totalmente diferentes aqui, por isso que nós, dessa vez, falamos assim, vamos resolver entre nós esse negócio. Vamos. Então eu já quero fazer um tratado de paz com vocês, meninas. Okay. Amém. Tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Tudo bem. Vocês estão caladas. Não prometo nada. Elas disseram que sim, então eu digo que sim. Sei, entendi. Então, Tá calor só lá fora, mas aqui eu acho que vai esquentar bastante também. Vai bastante. Bom, para a gente já saber o que está acontecendo, qual é a opinião, eu vou fazer uma pergunta simples, essa perguntinha é simples, muito simples. Quando é assim, já até né? sei. Para que o pessoal realmente defenda, aliás, saiba a opinião de vocês. Okay. Então, afinal, Judas foi salvo ou não foi salvo? Vamos começar por ordem alfabética. Aleluia. Carolina. Eu acredito que tem grandes possibilidades dele ter sido salvo, sim. Grandes possibilidades significa que você Vou não tem certeza. Só no céu, mas eu acredito que há grandes possibilidades. Eu vou defender o lado que sim. Então você defende que Judas foi salvo. Sim, pode ter sido salvo. Mesmo tendo feito tudo que ele fez. Uhum. Pode ter sido salvo ou foi salvo? Ser salvo é uma coisa que pertence ao Senhor, mas eu defendo que as portas estão abertas e Judas, mesmo tendo feito todas aquelas coisas, ele pode ter entrado no céu. Tá ok, então tudo bem. Vamos ouvir Monique, não é Kézia agora, ordem alfabética. Kézia, Eu sei que eu sou... Judas foi salvo ou não? Eu tenho esse dilema, e na verdade eu vim aqui pra ouvir vocês. Uai. Entendi. Eu quero saber vocês se Judas foi salvo ou não. E eu vou, né, obviamente falar todas as coisas que eu penso. É interessante ver a Kézia falando isso, porque quem conhece a Kézia sabe que ela conhece muito de Bíblia, sabe muito. E a gente vê ela falando que aprender, pode saber que tem alguma coisa ali. Gente! Daqui a pouco vai soltar. Meu Quero só ver. Deus! Monique, Judas foi ou não foi salvo? Não. Pra mim Não não foi foi salvo. salvo. Não. Deu ruim, Carol. Deus tá malzão. Tá. Na verdade, ele é justo, né? O amor dele não impede a justiça. Então, pra mim, sim. Maldade e justiça. Qual que Qual que é a relação? Qual que é a relação Porque se a aí? gente for analisar bem, todos nós somos maus. Então nós estamos falando ali, Carol falou que Deus é mau, então significa que se alguém for pro inferno, tá condenando Deus, né? Não, no caso é porque não tem como eu falar que Judas foi pro inferno pelo que ele fez se eu também peco. Entende? Se eu também tenho pecado, eu também não sou digna do céu. Porque Judas teve um pecado e não é digno do céu. Então, para você, é como se Judas tivesse tido um pecado normal.
normal é forte, né? Porque todos os pecados têm as consequências, mas ele foi pecador e Jesus levou sobre a cruz os pecados. Sim, então, quando Jesus morreu, na sua opinião, quando Jesus morreu, ele levou sobre seus pecados, não, na sua opinião, é bíblico isso, né? Claro. Ele levou sobre si os seus pecados, os seus pecados, não, Os o pecados pecado da humanidade. da humanidade, inclusive de Judas. Por isso Judas foi salvo. Se Judas abriu o coração ali nos últimos momentos e falou assim, poxa, me arrependo, foi. E Judas teve isso. Então, eu acredito numa linha que traz que Judas, ele se matou. Mas a Bíblia isso. fala que ele teve remorso, não arrependimento. Mas o primeiro passo do arrependimento é o remorso. É mesmo? Por que as pessoas se pegam tanto no remorso, então nunca chegou ao arrependimento? Ele se matou. Será que deu tempo dele arrepender depois do remorso? Mas por que não deu tempo dele se arrepender depois do remorso? E por que deu? Mas então, toda vez que eu vou me arrepender, eu vou primeiro passar pelo remorso? Nem sempre. Mas Mas nesse você falou que caso, faz parte do Você processo. falou que faz parte do processo. Você falou com arrependimento. Se eu falei, então não tem problema. Mas me eu acredito. Carol já começou muito bem. Tá dizendo. Não, mas de verdade, eu acredito que primeiro bate. Não sei como é que é o processo de vocês, mas primeiro bate aquela culpa e eu falo, cara, o que eu fiz? Mas culpa é remorso? É, irmãozinha, pra mim Não, é irmã sinônimo. não é igual. É, graças a Deus. Então, é verdade. Mas é sinônimo. É tipo, pra mim é o mesmo, faz parte da mesma coisa. Aí bate a culpa, bate o remorso, e a partir dali você vai gerando o arrependimento. Porque o remorso, ele é um arrependimento humano. Mas Oi? presta atenção, acompanha a linha de raciocínio. O remorso é como se ele fosse o arrependimento humano, mas o arrependimento que a gente tá falando aqui é o arrependimento para a salvação. Não, mas tem diferença do arrependimento Claro que tem. Tem pra gente. salvação? Claro que tem, cara. Pra salvação tem um arrependimento especial pra ser salvo? Tem, porque pensa. Não. Você leva para um lado. as Não, coisas. é porque você tá falando isso. Você tá falando tem um arrependimento Presta atenção, diferente você pra vai salvação. entender. Vou explicar de uma outra forma, eu acredito que vai ficar claro. As pessoas, em geral, sendo cristãs ou não, elas Sim. têm arrependimento das coisas. Esse arrependimento, para mim, é tratado como remorso. Porque é aquele arrependimento que às vezes a pessoa que gera reincidência, não é um arrependimento de mudança de rota. Arrependimento mesmo na linha, ele significa voltar ao que eu não devia ter saído, voltar para Jesus. Entende? É a linha, a raiz, eu entendo dessa forma. Então, esse arrependimento que gera a salvação que a gente precisa ter é só por Jesus. E eu acredito que se Judas teve esse arrependimento, ele foi sim para o céu. Por que não? Então, peraí. Olha o que você está dizendo. Você está Olha dizendo o que que eu esse tô dizendo, meu arrependimento Deus. especificamente para salvação só pode ser por Jesus. Sim, Correto? sim. Sim. Então, o homem por si só, ele não consegue arrepender. Acredito que ele gera o remorso e Deus está trabalhando no coração dele e aí gera o arrependimento. Então, Deus aproveita a oportunidade do remorso para vir trazendo um arrependimento. Colocando assim fica estranho, né? É, porque é o que você falou. Eu tô só traduzindo o que você falou. É que parece que ninguém tem possibilidade nenhuma de mudança se não for através desse meio. E aí, teoricamente falando, teoricamente não, na prática, nós já caímos direto em linha calvinista e arminianista. Nós já começamos a discutir isso aí. O homem por si só, Assim já ele predestinação- não tem o poder de conseguir fazer nada. Depravação é só total. por Jesus. Se Ah, for é. assim, então Jesus está escolhendo as pessoas que vão ser salvas e não. Não, eu acho que parte linha do calvinista princípio diz de olhando assim, é dizer dessa forma, é dizer que Jesus, Jesus ou Deus, né, tem os seus predestinados à salvação e os predestinados à condenação. Então ele já escolheu alguns para ser condenação, se o arrependimento só parte dele. Apesar de eu ter acreditado nisso há muito tempo, eu já não acredito mais que ele escolhe alguns. Eu acredito que a porta está aberta para quem quiser entrar. Mas o querer parte da gente. Até Entende? mesmo porque se fosse pensar em calvinismo e arminianismo aqui, a gente poderia defender a tese, se fosse pensar nesse contexto, viu, gente? Que Judas não foi salvo porque ele era predestinado a trair. Então ele estaria era o morto filho e da condenado. perdição. Não, mas aí, teoricamente falando, se nós estamos falando que se um dos indícios de salvação, de ser salvo ou não, é ser obediente e temente a Deus, lembrando que eu estou trabalhando dentro do que você está falando, eu não estou afirmando que é isso, tá? Sim. Ser obediente a Deus, Eu falei. Judas, então, na realidade, ele foi muito obediente ao seu propósito. Que o propósito dele era a O condenação. propósito dele era a condenação. Então, não faz sentido ele ser condenado por uma coisa que já estava predestinado para ele fazer.
Então isso vai abrir porta para que a gente fale que todo mundo vai ser salvo. Porque então tá todo mundo predestinado a fazer alguma coisa ruim. Aí Então você a gente culpa não a Carol. precisa de Jesus. Então a gente, Não. todo mundo vai ser salvo. Não foi essa. Jesus morreu na cruz e a gente pode fazer o que quiser que a gente vai ser salvo. Porque vão ser predestinados Gente, ou não. Vocês estão aqui falando uma coisa que eu já não acredito mais, mas eu Mas- posso defender. Essa linha acredita que Deus é dono da massa toda. Deus é dono de todas as coisas. E quem somos nós para dizer, eu quero ser feito para isso e o fulano eu quero que seja feito para aquilo? Deus é o dono de todas as coisas. Ele pode sim escolher, através da massa dele. Estava todo mundo condenado, depravação total. Todos estavam em estado de pecado e miséria. Acabou. Fim. Todo mundo ia pro inferno. E Deus escolheu alguns que ele já colocou a propensão no coração de levá-los para o céu. É isso que a linha calvinista acredita. Mas falando sobre Judas, eu acredito que sim, mesmo ele tendo feito todas as coisas erradas, tá bom, ele foi feito para isso, ok, não vou entrar nesse mérito. Mas, mesmo ele tendo feito todas as coisas erradas, se ele converteu, assim como a gente tem a oportunidade de converter, ele pode ter ido sim para o céu. Tá, mas aí você percebe que a sua fala, ela trabalha toda em cima do si? Toda em cima do Ok. si. Então, por exemplo, eu vou te perguntar, seja direta. Direta, vou tentar. Direta. Judas arrependeu ou não arrependeu? Acredito que ele teve tempo para se arrepender. Acredito não é certeza. Ter tempo não é arrependimento. Ele arrependeu ou não arrependeu? Então, cara, eu vou defender que sim. Aí, ótimo. Por- Eu queria que você falasse isso. Perfeito. Agora, me prova o arrependimento de Judas, porque o remorso a Monique tem como provar. Tem? Lê Me pra nós. prova o Mateus arrependimento. 27. Então, a minha versão não tá com a palavra. Tem alguma versão? Você tá com a sua aí aberta, Kézia? Não, qual que você Deixa eu quer? pegar aqui. Vou te falar. O título é até assim: Jesus com remorso suicida-se. Mateus Nesse 27, Judas, né? menina. Jesus não. Judas, perdão. Jesus. Judas com remorso suicida-se. Mateus 27, né? 27. Peraí. Mateus 27 o quê? 27, começa no versículo 3. Sim, senhora. senhora. Vamos lá. Sim. Não precisa Fala da assim, ó, gente ler tudo, então né? Judas, aquele que o traíra, vendo que Jesus fora condenado, devolveu, compungindo as 30 Compungindo. moedas, isso aí, de prata aos anciões, dizendo, pequei, traindo o sangue inocente. Respondeu eles, o que nos importa? Aí tem uma versão que fala no versículo 5 que ele teve remorso. Essa minha aqui é na linguagem de hoje, então... A eu vou minha falar. é atualizada, revista Almeida atualizada. Tá dizendo, a partir do 3. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 Tocado de moedas de remorso. prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo, pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam, o que nos importa isso contigo? Então Judas, atirando-se para o santuário, as moedas, jogou tudo, retirou-se e foi embora enforcar-se. A sua fala remorso. Mas então eu aí não continuo- fala de arrependimento, fala que ele sentiu remorso. E nós entendemos que o remorso é aquele sentimentozinho que a gente sente ali naquele momento, mas o que acontece? A gente volta a fazer a mesma coisa. Então eu entendo que se Judas sentiu remorso, ele não verdadeiramente arrependeu. E fala que ele sentiu remorso e foi suicidar-se. O que eu entendo que não teve tempo para ele ter um verdadeiro arrependimento. Mas o que te faz entender que não teve esse tempo? Porque aqui A os palavra. evangelhos, eles são os 4, né? Os 4 primeiros, que são os evangelhos. Eles são relatos de que se viu e ouviu. Quando Judas foi suicidar, ele estava sozinho. Entende? Talvez Mateus não viu ele se arrependendo, Marcos não viu, Lucas não viu, João não viu, e por isso não relataram. Tá, mas a Bíblia, a escritura é inspirada por Deus, certo? Sim, então ok. tu tá escrito ali a permissão do Senhor. E a Acredito. Bíblia fala que ele sentiu remorso, não fala arrependimento, então eu estou comprovando o remorso, Sim, concordo. porque a palavra não fala arrependimento, e que ele foi suicidar-se. Eu entendo que se naquele momento ele sentisse arrependimento, sabendo, andando, caminhando com Jesus lado a lado, da maneira que ele andou, ele sabia que Cristo morreria para salvar os pecados. Pedro foi e negou Jesus Uhum. por 3 vezes. No entanto, ele teve a oportunidade de arrepender-se do que fez e foi e seguiu Jesus. Ele não deu isso. Será que quando ele arrependeu, será que as pessoas hoje,
agora levantando uma outra situação, que se suicidaram, elas viram Jesus ali como a última saída, eles creram que arrependeram mesmo, eles sentiram ali Jesus como um alívio, porque não me passa isso lendo essa passagem, me passa que ele arrependeu, que o remorso traz pra gente uma comoção, um sentimento aflorado pela alma, às vezes até sem discernimento, e aí sim ele tomou essa atitude. De se Suicidar. Então, Mas pra eu mim, não deve tempo de Eu não consigo arrependimento. compreender de verdade por que não cabe arrependimento em Judas. Por quê? Não, ele Em poderia qual- ter arrependido, Exatamente. mas a Bíblia não fala que ele arrependeu. Então, pra mim, ele não foi salvo, porque a nossa salvação cabe arrependimento. Se eu não arrependo, eu volto a cometer os mesmos pecados sempre. Entendi, Então, não há mas salvação. Mas aí a gente tem um problema porque Judas morreu. E a gente não vai ter, tipo, como falar assim, ele não se arrependeu porque ele não se arrependeu porque ele cometeu de novo. Ele não teve a oportunidade de cometer de novo. Mas a gente também não pode falar, ele não se arrependeu, ele se arrependeu. Entendeu? Tipo, Mas não tem. poder falar, eu não posso falar que ele arrependeu, porque não tá escrito na palavra. Mas que ele sentiu remorso, eu posso falar. Então, com base no Ok, remorso, mas eu o posso. que isso implica dele, assim? Eu quero entender melhor a sua opinião. O que isso implica dele não entrar no céu? Eu quero... Não, qual que é a base? Eu tenho uma base e estou te dando pra Por dizer que favor. ele não entrou no céu, que houve remorso, porque a palavra me diz isso. Não, você teve uma base pra me dizer que ele teve remorso, não que ele não entrou no E céu. não tenho base para arrependimento. Então, eu tenho a base para tentar falar assim, olha, cara, a Bíblia não me mostrou em nenhum momento que ele arrependeu. E para entrar no céu é necessário arrependimento. Sim. Mas você está me afirmando que ele foi salvo sem ter nem sequer a palavra arrependimento. É o que eu disse desde o começo. Eu acredito que se ele teve tempo para se arrepender, ele pode entrar no céu sim. Assim como você abriu o leque aí, qualquer pessoa que, infelizmente, suicida. Eu acredito que se a pessoa tem tempo e se arrepende de verdade, mesmo que já esteja no ato, ela pode entrar no céu sim. Porque a gente tem uma máxima aí, tipo, sei lá, eu acredito que é uma crendice que suicidas não herdarão o reino dos céus. Mas eu não consigo ver dessa forma. Porque, querendo ou não, o suicídio é um assassinato, só que de si mesmo. E por que o E assassino... a palavra não fala que só o Senhor pode dar e tirar a vida? Ok, mas por que o assassino, a pessoa vai lá matar, Deus regenera e o Porque suicida ele tem só que o tempo de suicida... arrependimento. Mas por que o suicida naqueles O segundos não suicida, pode ter? Ele tirou a própria vida. Ele O cometeu um arrependimento é algo pecado pessoal. de tirar a própria vida. Se ele não teve tempo de arrependimento, como que ele vai pro céu? O assassino, ele tem tempo de se arrepender. Quem matou o meu... E eu tenho ainda que perdoar. O assassino que fez alguma coisa com quem eu amo, eu também tenho que perdoar. Porque se a palavra diz que se eu não perdoo, eu também não vou pro céu, eu não sou perdoada. Ok, mas qual é o tempo do arrependimento, então? Porque o cara Será que ficou Judas vivo se aqui- perdoou, Carol? Não, beleza, eu quero saber primeiro qual que é o tempo do arrependimento aqui. Porque você falou, talvez não teve tempo pra... Mas e aí? Eu acho que. Deixa eu fazer uma pergunta, então, Lá para vamos. vocês duas. Porque, no caso, muito está se batendo nessa palavra de arrependimento ou remorso. Né? Tal. Tudo bem, até aí tá tranquilo. Se por um acaso, aqui tá claro que a Carol tá trazendo a ideia de que Judas foi salvo porque ele arrependeu, e a Monique tá trazendo a ideia de que não, ele não foi salvo porque não houve arrependimento, ok? Ok. Tem várias perguntas aqui que a gente poderia trazer em cima disso, mas a grande lógica é, se por um acaso fosse comprovado de fato que Judas se arrependeu, o que isso mudaria na humanidade de forma geral? Em que isso implicaria para a humanidade de forma massiva, digamos assim? Você acha que teria algum impacto o fato de Judas ter entrado no céu? Sim. Se pelo fato de ele ter arrependido no último finalzinho do tempo, isso implicaria na salvação apenas pelo arrependimento, salvação pela bondade, salvação pela obediência? Isso implicaria em quê? Em quesito da humanidade? Olha, eu acredito que se a gente entende que Judas foi salvo mesmo traindo Jesus, mesmo fazendo o que fez, porque eu acredito que nós vivemos uma vida de santidade. Por isso, nós alcançamos o céu. A nossa vida de santidade nos revela que realmente nós temos vida com Deus e que realmente nós vamos morar no céu. O que prova a minha santidade é a minha vida. E eu não vejo no histórico de Judas isso. Ele já manipulou antes, ele já pensou antes, ele já fez antes, ele já sabia o que ele ia fazer. Será que o coração dele verdadeiramente estava lá? Então eu acho que quando a gente abre isso, Judas foi salvo, eu tô dizendo pra pessoa, viva como você quiser, porque você vai ser salvo. E quando eu vejo de maneira diferente, que tipo, cara, existe uma solução, existe alguém
que pode ali por você, que morreu por você na cruz, é Jesus. Mas para isso você precisa querer. E esse querer se relaciona em não tirar a sua própria vida. Para mim, tirar a própria vida é limitar o que Jesus pode fazer. Da transformação, de mudança de vida. Então, eu acho que sim, quando a gente entende do suicídio ali, né, dele ter tirado a vida sem arrependimento, ele foi morto e aí acabou. Mas quando eu entendo que não, ele não precisava tirar a vida, ele podia ter arrependido. E se ele tivesse arrependido, ele podia ter tido uma nova vida em Cristo, ok, é a transformação. Eu acho que a gente não tá entrando em consenso é a questão do tempo do arrependimento. Arrependimento, ele pode se dar, tipo, em 1 segundo, 2 segundos. É algo interno. Ele não vai ter tempo de gerar os frutos, de viver uma nova vida. Mas, por exemplo, o ladrão na cruz. O ladrão na cruz, ele foi com Jesus para o paraíso. E ele não viveu uma vida boa. E ele expressou isso. A Bíblia deixa claro que o ladrão na cruz expressou a vontade de estar no paraíso. Expressou arrependimento. Ele expressou a vontade de estar no paraíso, mas ele não expressou ele nunca falou, arrependimento. A partir do momento que Jesus fala com ele, hoje ainda estará comigo, e Jesus conhecendo todas as coisas, entendeu o coração dele. Agora, Judas não teve isso. Ninguém falou pra ele, hoje estará comigo no paraíso, não, mas aí, ou nenhum outro ponto. Não, aí já cai em contradição o que você mesmo está dizendo, porque na realidade, se não houve uma fala exata do homem, o ladrão na cruz, dizendo que estava arrependido, e mesmo assim Jesus virou para ele e falou assim, cara, há espaço lá para você no paraíso, caberia isso em Judas também. E eu acho estranho a fala de falar assim, minha vida, ela vai mostrar os frutos porque eu me arrependi. Mas e as pessoas, igual eles estão pondo aqui, né, que não tem tempo de mostrar esses frutos? Isso significa que foi um arrependimento falso? Pessoas que estão em estado paliativo. Sim. Não, frutos que eu estou cuidados dizendo paliativos. é até a aceitação daquele momento. Não entendi. Também não. entendi. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que eu já vivi. Eu já conheço uma pessoa que estava no estado mesmo final de vida e que se arrependeu. Ela não morreu naquele instante. Mas os sinais que ela trazia, vamos falar assim, não foi naquele momento. Mas você via a determinação, a vontade de querer. Eu não posso também dela falar, ela realmente arrependeu, porque eu não vi, eu não tive. Os frutos eu acho que fica pra gente. Mas só Jesus, como aquele ladrão na cruz, vai saber de fato se ela ali arrependeu de coração a ponto de ir pro céu. Então eu acho que nesses momentos finais também pode acontecer os dois. Tanto a pessoa ir para o céu de verdadeiro arrependimento, quanto não ir. Mas, Monique, se for assim, for pegar essa lógica, então eu não posso definir, óbvio que a gente sabe que, né, mas eu não posso definir ninguém, nem a pessoa que tem tempo de mostrar os frutos, nem quem não tem, porque tem muita gente que pode mostrar frutos falsos, e aí? Mas aqui a gente sabe, todos nós sabemos que nós não podemos definir ninguém. Mas dentro do debate de Judas, aqui nós estamos fazendo umas associações Sim. dentro disso para saber. Então, dentro dessa lógica. As outras pessoas, eu disse, nós também não podemos saber. Mas nós vamos ver diante dos frutos dela, igual de Judas, igual de ladrão. Seja no momento final. Nós temos que ver o fruto. O que faz as pessoas verem em nós Cristo? Não são os nossos frutos? O que leva a gente a levar as pessoas à salvação não são os nossos frutos? O que é? Se eu continuo tendo uma vida como Judas teve a vida toda, eu estou levando Jesus? Mas aí a gente pode... Eu entendi o que você falou, mas você não acha que isso é meio que padronizar uma mensagem, um jeito de levar a mensagem do reino? Não estou falando que Judas estava certo, por favor, entendam isso, viu? Não estou falando que Judas estava certo. O que eu estou dizendo na realidade é que assim, porque senão aí nós caímos naquele papo da religiosidade. Coloca Deus numa caixinha. Nós vamos colocar que só vai ser salvo os crentes que usam saia. Entende? As irmãs que usam saia. Só vai ser salvo o homem que usa terno e paletó. Tal. Não, só vai ser salvo quem crer em Jesus e se arrepender. Então, pronto. Se creu, arrependeu, não importa o restante, tá de boa. Quem crê em Jesus, quem eu acredito que crê em Jesus de verdade, que levantou a mão, aceitou Jesus, ele vai viver uma vida condizente com crer em Jesus. Sim, mas essa vida condizente... Isso não se importa se é saia, não, doutrinas não, mas uma vida sim. Judas roubou. Ele se matou. Mas é porque o ponto de arrependimento de Judas que a gente tá tratando aqui foi depois dessas depois coisas, tá? Depois, não é então, antes. E ele morreu. Não. Então, o que a gente tava... Por isso que eu acho que entrou tanto nesse tema do arrependimento.
Por isso que a gente pegou tanto. Porque deu tempo de arrepender? Não deu. A Bíblia não me fala que ele arrependeu. Só falou. Por que a Bíblia se daria ao mérito de escrever remorso e não escreveria arrependimento? Tá, mas nós estamos falando de versões. Nós temos Sim. versões aqui que está falando arrependimento e temos versões que está falando de Não, remorso. a dela tá falando remorso. Nós não Eu lemos tenho de- aqui Deixa eu referências de ver. arrependimento. Então a gente tem que olhar no- Mateus 27. no original. original. Quer olhar no original? Queremos. Palavra no Queremos. original grego, para arrependimento ou remorso, como que está aí na palavra de vocês, tá? Significa estar posteriormente preocupado com alguém ou algo, lembrando que a palavra, a pronúncia dela é metamelonai, e em segundo lugar é estar arrependido, arrepender-se. E aí, se a gente for pegar a concordância disso, na concordância, nós vamos ver, lembra de uma passagem que Jesus ele falou que o homem tinha 2 filhos, aí ele virou para um filho e falou, filho, vai lá trabalhar na vinha. Sim. Aí ele, eu não vou não. E não foi. Aí ele foi no segundo e falou, filho, vai trabalhar na vinha lá. Ele, não vou não. Mas aí ele se arrependeu e foi trabalhar. Metamelonai é a mesma palavra de arrependeu para esse caso da parábola e é a mesma palavra usada para Judas. Então, teoricamente, teria uma base para falar que ele arrependeu. Então, se existe base bíblica para isso, ok. Mas pelo menos até onde eu entendo Sim. de versão e do que eu li, está falando remorso. Não me deu base para falar a palavra arrependimento até ir no original. Então, mostra mais uma vez como que nós devemos estudar mais e aprender para que a gente possa ir no original e buscar o mais profundo da palavra para poder trazer qualquer tipo de entendimento. Mas agora cabe a minha pergunta. Cara, então será que todas essas pessoas... Será que Jesus dá um tempinho para todo mundo após a morte? Será que Judas Após, teve esse não. tempinho? Antes? Será que todo mundo tem aquele Que segundo? momento. Aquele momento? Será que a gente não abre uma margem para falar, cara, então vou viver minha vida, porque todo mundo vai ter uns segundinhos lá para arrependimento? Será que o arrependimento verdadeiro cabe nesses segundinhos? Eu penso na ideia do seguinte, sabe? Se nós somos começar uma construção a partir dessa linha de pensamento, eu acredito que nós temos que pensar assim, ó, beleza, será que eu posso viver a vida do meu jeito? Será que eu posso viver a vida da minha forma e, sei lá, no final ter algum tempo? Primeiro, nós temos que pensar que, às vezes, tirar essa... que indiretamente falando, a gente está falando de uma padronização da santificação. Sim. Entende? A padronização da santificação, ela vai padronizar alguns critérios. Então, às vezes eu vou olhar para alguém e vou falar assim, cara, ele não é um homem salvo, porque ele não está vivendo condizente. Cara, nós temos um tanto de igrejas aí que tem trabalhos fenomenais, incríveis, mas que se você olhar assim, teoricamente, puramente falando só o físico, você fala assim, gente, esse povo não é crente. Por quê? Por causa da nossa padronização de santificação. Então, quem muito quer ficar padronizando santificação, a pergunta que eu deixo aqui, na realidade, é até que ponto essa padronização de santificação não é uma cobrança daquilo que nós achamos que é correto para ser salvo e não aquilo que Deus instituiu para ser salvo. Então, muda a pergunta dizendo qual é o critério, o que Deus deixou para a gente para sermos de fato salvos. Tem a ver com conduta de vida, tem a ver com roupa, tem a ver com pensamento, tem a ver com o quê? Essa eu acho que é a chave, a máxima do negócio. Se a gente parar para pensar em salvação, a Bíblia vai trazer que não são por obras. Então, na minha visão, a salvação... Não são por obras? Não são Não. por obras. Entendi. Pela graça, nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Amém. Aí que os E não meus por obras amigos pra que calvinistas ninguém vão falar o se quê? É assim que surge a hipergraça. Entendi. Mas enfim. Mas aí vem Tiago Mas eu não quebrando vou- a hipergraça, é. né? Que a fé sem obras é morta. É. Então você faz o negócio direito que você já foi salvo. Mas- Então agora você vai precisar explicar, porque tem gente que está ouvindo a gente que não tá conseguindo entender, porque ao mesmo tempo que a Kézia fala, não, somos salvos pela graça, aí você vem falar, a fé sem obra é morta, então é Entendi. necessário obra. Então vamos explicar a Vamos. junção desses dois versículos Podemos, aí você para quer? isso? A fé, ela é o princípio básico para a gente acessar a salvação. Cremos em Jesus, confessamos ele, estamos salvos. Beleza. Ponto aí, vai. Ponto aí. Fechou. Ok. Fechou não, abriu. Primeiro- Abriu Abriu um o Primeira parênteses, frase, aí abriu. embaixo Ok. a gente continua. Parava. Enfim. E depois disso, a gente começa a viver o processo de santificação. E dentro desse processo, a gente começa a ter atitudes que a gente chama de obras,
realmente da nossa vivência, do nosso dia a dia, que trazem Cristo, porque cada dia mais a gente está, no caso de quem realmente acessou a salvação, de quem realmente está salvo, buscando Jesus e melhorando como ser humano, como cristão. Então, a fé vai gerando obras. E nesse Que caso, são como boas. que eu defino Judas, então? Porque ele É viveu o uma que eu vida... falei. Beleza, ok. É Só por que isso Ele, que eu falei ele do ponto. cria em Jesus, ele Mas creu a em gente- Jesus a ponto de entregar Jesus. Será que ele tinha Não, mas certeza? pera aí. Teoricamente Mas- falando, Será ele não que creu. Judas creu? Porque ele Não, sabia. Então, se ele Então, não se ele creu, não creu, ele foi salvo. pelo que ela Mas tá será falando. que ele não creu depois? Mas E como que tirou ele a vai crer vida? depois, na hora que Ele tá criou morrendo? depois que ele É entregou porque- as moedas e morreu? É porque a gente pensar. Por que não? É porque nós pensarmos Mas que ele Judas... não viveu uma... Então, espera aí. Se Não, eu tô Judas Aí dizendo tivesse você as jogou seu outras. argumento, Não, todo o não, negócio não. já tava Se Jesus resolvido. Peraí, tivesse Você é porque vivido. esse ponto não Ah. vale em Judas, é Vocês só não no tão é. entendendo. Ah, tá. Eu E pra tô Judas dizendo não pessoas- serve. Serve pra todo mundo, Não, eu menos não pra tô Judas. dizendo. Ah, não é porque Jesus morreu depois que Judas já tava morto. Entendi. Monique, Deixa olha ela o que você terminar, Monique. falando. Não, presta atenção, de verdade. Não é isso, eu tô dizendo, é isso que eu disse, é claro que é isso, mas eu não tô gravado, dizendo, tá tá gravado, gravado, tem Não é prova. isso, escutem, mas é podem isso, perguntar. Brasil. Perguntem aí, deixa só a dúvida que eu respondo. Mas presta atenção, de verdade, as pessoas que elas têm sim tempo pra mostrar frutos de arrependimento e salvação, elas precisam fazer isso. Eu concordo quando você disse que através das nossas vidas que as pessoas vão encontrar Jesus, eu creio sim nisso. Mas Judas, ele pode sim ter se arrependido e não ter vivido esse momento das obras. Por Cara, que não? quanto tempo Judas viveu com Jesus? Ele demorou, né? Pedro 3 viveu anos, com né? Jesus 3 anos, E se negou ele. arrepende, e se arrependeu. Mas ele teve tempo pra mostrar as E boas Judas? obras. Então, Judas pode ter se arrependido, é isso que eu tô falando. é isso que nós estamos dizendo. Você começou... Qual foi a primeira frase que você falou? Eu falei, ponto aí. Que não sei mais. Que a fala aí. nossa salvação ela é mediante a fé. Ponto. A nossa salvação, Ponto. ela é baseada... Você Na falou um dos fé. princípios básicos Sim, para isso, a fé. sola fide. Ok, sola fide, Sola beleza. fide. Vamos tentar nisso aí, a gente Não, entra. brincadeira. Sola fide, ok, beleza. Judas teve isso? A fé, Isso. eu acredito que no último momento, sim. Butiai. Eu acredito que no último momento ele pode ter tido sim. É isso que eu tô defendendo. esse o tempo todo. acredito quando ele que sai negócio que pra você poder, fala. Se ele te- se não me engano, quando ele sai pra poder suicidar-se, ele nem fala de Jesus como Cristo. Ele fala sangue inocente. Mas é que eu acho. como até Onde pode tá ser isso, como Monique? arrependimento. Ele entrega as moedas e Ele fala, joga né? assim, ó. É. Mas é que eu acredito que Tô falar falando que com as minhas Judas... palavras, mas eu falo assim, ele num momento nenhum, mesmo depois, ele não fala, ainda que ele tivesse um arrependimento, não podia ser um arrependimento. Cara, tipo assim, 27,4. fiz um Pequei traindo sangue inocente. Uhum. sangue inocente. Ele nem fala, tipo assim, é Cristo. Vamos Ah, não supor, tem ele nem não o fala, peso, tipo assim, né? não tem o peso. É como se eu tivesse matado alguém por qualquer coisa. Vamos Qualquer supor, igual inocente. hoje. Ah, briguei no trânsito, matei. Entende? Então, tipo assim, nem ali ele tem reverência a falar, tipo, cara, é Cristo. Entende? Nem ali ele teve, mas ele se arrependeu. Então aí me leva a mais um pensar. Será que ele não arrependeu da atitude dele? Mas não em referência à salvação, a crer que era o Cristo, porque o critério é crer em Cristo. Não, aí eu já não concordo muito, porque se nós formos pegar e fazer um paralelo com o ladrão da cruz, ele também não de Exatamente. fato confessou Jesus, mas ele usou o termo Senhor. Então, quando ele usa esse termo Senhor, apesar da gente Tá saber dando que isso autoridade. era um termo até, de certa forma, meio comum a pessoas de notoriedade, alguma coisa assim, que É tipo eram autoridade. reconhecidas como alguma coisa. Termo oficial. É isso, sabe? Então, apesar de ser isso aqui, ele usa a palavra Senhor. Então, acho que quando Judas ele usa aqui trair sangue inocente, ele de fato ele está reconhecendo Jesus como esse homem Como que- inocente. Eu acho que tem um- inocente de fato. Mas é diferente reconhecer como inocente. Ainda que o homem da cruz tenha falado Senhor e que seja lá da época, o que acontece? Jesus estava sendo crucificado como as pessoas que não eram nenhuma autoridade, que eram pessoas ruins e que cometiam coisas ruins. Então, aquele homem, ele olhou para Jesus e creu que ele era alguma coisa além, ou que não fosse aquilo que as pessoas estivessem falando. Então, ele creu ali como autoridade. Porque se eu vejo uma pessoa que, cara, tá morrendo daquele jeito, será que eu vou olhar e falar assim, quantas pessoas hoje falam assim, é ladrão, tem que morrer mesmo? Quantas vezes? Matou, tem que morrer mesmo. Aquele homem lá na cruz, não. O ladrão, ele olhou para Jesus e reconheceu nele alguma coisa que Judas falou, inocente.
matei sangue inocente. Para mim, a referência ali que ele se porta é diferente, até pelo estado que Jesus estava. Uma pessoa qualquer ia olhar como qualquer outro, igual outro ladrão. Eu, de fato, assim, quando eu olho o Judas falando exatamente isso, eu entendo que naquele momento ele pode ter sim reconhecido Cristo como essa autoridade, como realmente de fato sangue inocente. E eu já ouvi, não estou falando que é isso, já ouvi até alguns pregadores afirmando que naquele momento ali ele recebe uma revelação de quem Cristo de fato é. Que é o quê? Que quando ele fala do sangue inocente, ele está se referindo ao Cordeiro que foi morto pelo mundo, ele está se referindo ao sangue de Cristo que vai redimir, ele está se referindo porque ele sabia que Jesus iria morrer por todos. Então, naquele momento, ele recebe uma revelação. Uma revelação de fato de quem Cristo é. Entende? Então, acho que é por esse ponto. Mas segura aí, porque agora eu quero bater um papo com vocês. Segura aí enquanto isso elas vão se preparando aqui, porque vamos fritar ainda mais. Gente, olha só, primeiramente eu quero trazer aqui boas notícias para vocês, muito boas notícias para vocês. Para todos vocês já sabem, nós aqui somos do MEP, né? O MEP é o quê? Ministério Ensino no Propósito, e o nosso intuito é fazer com que você aprenda da Bíblia, aprenda da palavra, sirva bem na sua igreja, sirva bem na sua área ministerial, na sua vida ministerial. E para isso, nós temos alguns cursos que vão ajudar vocês muito bem aí no seu ministério. Então preste atenção que eu quero mostrar para vocês algum desses cursos. Olha lá para você ver. O primeiro que eu quero mostrar para vocês é o curso de teologia, conforme você está vendo aí. O curso de teologia, nós temos teologia básica, média, avançada e o bacharel. Curso livre em teologia, está com as inscrições abertas e nós vamos fazer uma turma agora para iniciar em 2024. Então você vai começar 2024 com a teologia assim, ó, ativada aí. Então, entre em contato com a gente, procura aí no Instagram, tá? No nosso Instagram é Ensino MEP e você faça a sua inscrição ou chama a gente no WhatsApp e o número tá aparecendo. Próximo curso que eu quero falar para vocês é sobre o curso de capelania. Gente, lá nós temos várias turmas de capelania, já são muitas pessoas que passaram lá formando capelania com a gente, e a capelania ela vai capacitar você ou gabaritar você para que você possa fazer visita em hospitais, cadeias, presídios e tudo quanto mais coisas que você de fato precisar ir levar a palavra de Deus. Então, você quer fazer capelania? Tem aí na sua igreja um grupo de missões, tem aí na sua igreja um grupo de evangelismo? Está na hora de você capacitar, está na hora de você procurar um MEP para que você realmente consiga exercer o seu chamado de forma realmente certinha, tudo na lei, tudo bonitinho. Outro curso que nós temos, e esse aqui ó, é muito bacana, é o Autismo e a Igreja. Inclusive, vou até pegar aqui para mostrar para vocês, para falar com vocês. Esse o Autismo e a Igreja, nós vamos ter uma turma dele especial agora. Quando? Dia 7 de dezembro. 7 de dezembro, às 19h30, lá no nosso polo, no MEP, vai ter a turma de Autismo e a Igreja. Essa turma de Autismo e a Igreja é muito importante. Gente, a igreja precisa aprender a lidar com o autismo, precisa aprender a lidar com o autista. Por quê? Na realidade, hoje nós conseguimos identificar, detectar o que é isso. E eu tenho relatos, conheço pais de filhos que têm autismo, que filhos são autistas, e eles falam que já teve casos de pastores expulsar demônios no menino, achando que o menino estava endemoniado, fazendo bagunça em culto, essas coisas todas. Então está na hora da gente abrir a nossa mente, da gente realmente entender e saber lidar com isso. Outro curso que nós temos agora, nesse momento, é Conduzindo o Período de Louvor. Você, ministro de louvor, você pastor que tem a sua equipe aí de louvor e na realidade você quer preparar esse pessoal para que eles saibam lidar, como lidar com a igreja, como conduzir a igreja, como comunicar com a banda. Já teve para você aquela vez que você tentou passar sinal para a banda, eles não entenderam nada, que você queria que a igreja cantasse, a igreja não cantou, ou então que você ficou cantando sozinho? Acabou. Esse curso, ele tem essa função de fato de trabalhar você, ensinar você e aperfeiçoar você, te aperfeiçoar para que você saiba conduzir o período de louvor. E vai ter uma turma agora especial no dia 21 de novembro. Teremos, 21 de novembro, né? Isso, 21 de novembro vai ter Conduzindo o Período de Louvor. E você está super convidado a participar com a gente dessa turma incrível, tá bom? Próximo curso que nós temos é o curso O Propósito da Dança.
Não, você não vai aprender a dançar aqui nesse curso, literalmente não, tá? Na realidade, o intuito desse curso é por que usar tudo que você usa no período da dança, o que significa cada uma daquelas coisas. Talvez você, irmã, irmão, que está aí, que faz parte do Ministério de Dança, você fica pegando pano, balança pano, não sei o que, não sei o que lá. Você nem sabe para que é isso, você só está repetindo o que fizeram. Está na hora de você fazer de forma consciente. Então, essa é a sua oportunidade de você aprender a, de fato, compreender cada detalhe. E aí sua dança vai ficar, de fato, profética, vai ficar uma dança linda. E um outro curso que nós temos a honra aqui de apresentar é o curso de oratória. É um curso também muito procurado com a gente lá. E esse curso de oratória, ele é diferenciado. Anota isso aí, gente. É diferenciado esse curso de oratória. Por quê? Você não vai chegar lá e vai só ouvir o professor, que é aquele cara ali, ficar falando com você. Aquele cara ali. Ficar falando com você lá, tem que ser assim, assim, assim. Não. Tem 2 aulas. A primeira aula é a parte teórica, mas na teórica não é aquela aula chata, maçante, não. É um negócio bem bacana. Então você vai aprender tudo. Mas na segunda aula é a hora de você colocar em prática tudo que você aprendeu. Então, esse curso de oratória, ele foi totalmente montado para que você saia de lá falando. Nós vamos tirar vícios de linguagem, gestos, e tem muita coisa que dá para a gente resolver. Então, não perca dia 28/11 e dia 30/11. Lembrando que quem for fazer apenas a parte teórica, R$60. A parte prática, você precisa já ter feito a teórica com a gente. Então, ela sai por R$40, tudo R$100. Tá certo? E aí, só tem um último detalhe para lembrar vocês. O último detalhe. Tá vendo esse uniforme bonito que nós temos aqui? Essa coisa bacana. É graças aqui, Up Uniformes. Você tá precisando, você precisa nesse momento, de fato, arrumar a sua igreja, preparar o seu ministério, deixar todo mundo organizadinho, com uniforme bonito, quer que seus funcionários fiquem bacanas, assim como nós estamos aqui, que blusa legal. Up Uniformes. Essa empresa é top demais, nós garantimos essa empresa para você. Essa camisa que nós estamos usando aqui, ela é da Up Uniformes. Então, você que está precisando de uniforme, entre em contato agora com esse pessoal. Pega o número aí, que está aparecendo aí na sua tela, e aí já entra em contato, porque eu tenho certeza absoluta que você vai se surpreender com a qualidade desse pessoal. Tá bom? Up Uniformes, vá lá, que eu tenho certeza que você vai se surpreender. Fiquei sabendo que pro mês de dezembro, quem falar que viu no Ideia Map vai ganhar 10% de desconto. Pera aí. Meu Verdade. Meu Deus, põe Up Uniformes de novo aí pra mim, por favor, porque esse aqui eu preciso falar com eles na tela. Eu vi no Ideia Map. Up Uniformes, se você entrar em contato e falar, eu vi lá o Ideia Map e eu quero fazer um uniforme aí, você vai ganhar um mega descontão aí para você fazer seu uniforme. Então, camisa de malha, camisa de polo, camisas sociais e vários outros produtos. Entre em contato agora mesmo e já fala que você viu a gente no Ideia Map. Vamos voltar de novo agora. Monique, qual é o assunto que você não quer deixar passar batido? Não quero deixar passar batido se Judas creu ou não. Eu quero falar sobre isso também. Eu queria, Carol, que você lesse pra gente aí em João 2 palitos. E tem referência, hein? Ela vem com referência. 6. João 6. Começa do 67 aí, só pra mim saber qual que é o versículo. Meu Nós não vamos ler muito, Deus. não. Também que eu quero ver esse negócio. É o 68, né, não? Eu Olha vou aí. ler na Almeida Revista e Corrigida. A gente tinha que ter aqui, ó, o versículo passado. João 6,68? 67. 67, 68. Então disse Jesus aos 12: Querei vós também retirai-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós 12, e um de vós é o diabo. Isso ele dizia de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este havia Tá de entregar ótimo. sendo um dos 12. Ela já leu com a E voz aí? embargada. Ai, meu Deus! Porque eu acho Ok, que a então me pergunta- diga o que você quer dizer sobre isso. Eu acho porque que a eu pergunta que acredito ela quer tem dizer uma é Foi a se sua- Judas creu, você está dizendo então que o diabo estava crendo em Jesus, é isso? É porque a gente abre 2 portas. Primeiro, ela falou que só é salvo quem crê em Jesus. E aí, Isso quem é crê em Jesus tem indiscutível. obras. Certinho, concordo com você sobre isso. Aí fala que um não creu. Pelo contrário, era o diabo. Agora vamos aqui. Se eu falo isso, então significa 2 coisas. Que Judas não creu e que eu tô dando margem, se você acredita que Judas foi salvo, margem para cristão receber
demônios? Uau, o crente Nossa, pode ficar mas O endemoniado? você crente vai pode pro ficar diabo. Aí endemoniado? você foi Crente Eu pode quero ficar falar. endemoniado? longe. Depois Eu a Carla quer acredito falar. que tudo que Jesus está falando aqui é antes de Judas completar o quê? A coisa de entregar ele. Sabia que você ia falar isso. Entende? Tipo, pra mim é tudo antes. Uhum. E eu não vejo, assim... De verdade, gente, não é... Como é que é? É porque quando Jesus fala assim, ó, não vou escolher a vós 12 e um de vós é o diabo. Pra mim, ele tá falando assim, do Judas não convertido. Mas eu não consigo ver É porque a base pergunta de aqui pra crente que ser ele endemoniado. não seja... É porque ela fez uma pergunta em duas vertentes. Uhum, Tô respondendo a primeira coisa. tá. Eu não acredito que aqui tá falando de Judas, que possivelmente pode ter se convertido, pode ter se arrependido de verdade. Aquele arrependimento que a gente leu e já descobriu até a palavra no original. Mas sobre crente ser endemoniado, eu acredito que não. Mas eu acredito que quando Jesus entra, os diabos saem. Entendeu? Então, se ele creu, pronto, resolvido o problema. De fato, eu não entendi Também não. a metáfora que você colocou em relação Qual a metáfora? ao metáfora não, ao exemplo que você colocou aí do período da fala de Jesus. É porque aqui eu enxergo assim. Eu Uhum. enxergo que quando Jesus fala, não vou escolher a vós os 12 e um de vós é o diabo. Tá falando de Judas, tá? Até a Bíblia tá explicando isso, tá falando de Judas. Sim. Mas pra mim tá falando de Judas, defendendo o que eu estou defendendo, antes Do arrependimento. dele jogar as moedas, antes dele cumprir o que ele tinha que cumprir, entendeu? Fala o que você Ela quer tá falar, dizendo não, que ele não não se era engane. crente. Posso só É que ele não era completar o cristão. que você então tá ele dizendo? só se tornou cristão Depois, na morte. Na morte. Mas Não, aí- eu acredito. Mas a palavra ainda diz assim em João 6,64. Mas há de algum de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio que eram os que não criam. Uhum. E quem Os que era- não criam. E quem era o que havia de entregar. Então ele sabia que Judas não Os cria. que não criam, os, no plural, mas não deixaram de E ser ainda discípulos. completa Jesus. Por isso eu vos digo que ninguém pode vir a mim se pelo meu Pai não lhe for concedido. Aí você tá defendendo a predestinação. Não, eu estou dizendo que Judas, ele não foi salvo. Porque ele não cria em Jesus. Mas por que ele não E não cria? tinha obras referentes a isso. Mas o texto tá falando que é porque pelo pai não é meio possível ser salvo. Então, no final, esse exemplo pra mim parece uma predestinação. Se você quer dizer que Jesus predestinou, não. Eu acho que Jesus conhecia o coração e sabia o que Judas ia fazer. Então, ele já sabia. Saber quem vai ser salvo ou não significa que ele escolheu quem vai ser ou não. Mas a partir do momento que sabe e não interfere, É. Será Ele que ele não escolheu. interfere? mas se ele interferir, Mas por que aí que ele não tá pode entendendo. interferir? Não Exatamente. interferir, não que eu acredito que Deus não fez robô para poder fazer a vontade dele. Mas, tipo assim, ele quer que nós fazemos do nosso coração. Então, gente, saber... Por exemplo, eu sabia que a Alice ia cair muitas vezes antes de andar. Mas eu podia impedir ela de cair? Não, porque para ela andar, ela tinha que cair. Mas se eu pudesse fazer ela andar sem ela cair, o que eu ia fazer? Pelo que você está falando, igual você citou o exemplo aí da Alice, né? A Alice, para quem não conhece, é a filha da Monique. É Um amor. 3 anos. Sim, 2 dois anos. 2 aninhos. Para a Alice andar, ela tinha que cair. Você sabia que ela ia cair. Significa que só aprende a andar quem cai? Não tem como aprender a andar sem cair? Olha, eu acredito que são falando da criança, né? Sim. Sim. Infelizmente, não era a minha vontade. Mas que ia acontecer, iria. Mas não tem como aprender a andar sem cair? Eu já sei onde ele quer É chegar. impossível. Eu também sei onde você quer chegar, por isso que eu tô pensando para responder. Mas eu não sei se é impossível. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Dá. Tiago, gente, que tem 7 meses, já é diferente. Não parece que ele vai engatinhar. Tiago é o outro filho dela. É porque ela tem muitos filhos. É. E aí, ele já tem aquela sensação de que ele vai encostando nas coisas e fica em pezinho. Significa que ele vai cair? Não sei. Mas ele já tem uma diferença em relação à Alice em todas as coisas. E essa é uma delas. Parece que ele vai andar sem engatinhar. E ela passou um período engatinhando. Então, diferencia de filho para filho. Não significa que é porque ela caiu que ele vai cair. Não significa que as mesmas coisas que ela faz, ele vai fazer. Pelo contrário, são super diferentes. Mas eu sei lidar com cada um naquela situação que ele tá hoje. Eu não exijo que ele seja igual ela. Ok, entendi. Então,
Mas você deu deixando com calor. deu volta e não Não respondeu. vou responder essa Então pergunta. eu vou para Carol aqui. Carol, Ah, é impossível Obrigada, aprender a andar sem cair? eu trabalhei em escolinha e, graças a Deus, eu tenho meu pequeno de 4 anos. Sim. Eu nunca vi uma criança aprender a andar sem cair, mesmo que ela não engatinhe. Então, é verdade. Toda pessoa, para andar, tem que cair. Ser humano, sim. Pessoa, ser humano, ok. Eu discordo. Ah, é? Você andou direto? Não, não. Só faltava. Não, o que eu estou dizendo é que vocês estão colocando que é uma regra, uma condição de que para andar tem que cair. Só cai, por exemplo, quando ela vai perceber ou você percebeu que seu filho ia cair, você deixava, você falava, é Não, natural, claro tem que que não. cair. Claro que não. Cercava. Ou seja, você fazia o quê? Cercava ele, Cercava, não é? claro, Ou sim. seja, se caiu é porque não tinha ninguém Mas cercando. cai no meu colo. Não, mas o que eu tô Não, dizendo é Alice você já caiu precaveu. sem ser no meu colo. Mas tipo, é exatamente o que eu tô falando. Pode ter caído no seu colo, mas o que eu tô dizendo para vocês é que não é verdade a ideia de que para andar tem que cair. Só cai quando não tem cuidado. Sim. Entendeu? Eu O acredito que ponto só onde eu quero chegar? machuca quando não tem cuidado. Não, só cai quando não tem cuidado. Porque se você ficar 24 horas aqui, ó, com o seu filho aqui, segurando aqui, ele vai cair? Não vai, você tá com ele 24 horas. Ele só bom. vai cair quando você tá sozinho. Sim ou não? Quando ele está sozinho. Quando ele está a possibilidade sozinho. de cair é maior, sim. Agora, quando ele tá acompanhado, ele vai cair? Você não vai deixar. Você é mãe. Acho que não é doido. Então, e o fato de você estar junto vai fazer com que ele não ande porque ele não caiu, porque você estava ali? Então, será que Judas quis andar com Jesus? Porque ele Não. estava lá de fato. Eu vou chegar. Só que. Então chega que eu já fiquei negociada já. Porque a questão é que vocês estão colocando que tem que cair. Tá. E aí a Monique, ela trouxe a ideia do quê? A Monique trouxe a ideia de que Jesus, ele sabia. Aí eu tô só argumentando, Uhum. tô afirmando nada. Porque a Monique trouxe a ideia de que Deus, ele sabia, Jesus sabia que Judas ia trair ele, enfim, ok? Só que o ponto para mim aí a gente entrou no debate de saber e interferir. Aí foi onde eu falei, mas ele podia ter interferido. Por que não interferiu? É verdade. Entendeu? Ele podia ter. Então, ou seja, não é obrigatório cair. Não é que tem que ser essa máxima, tem que cair, tem que acontecer. Não. Ele poderia ter invertido, poderia ter interferido nisso. Ele poderia ter ficado 24 horas aqui, mas ele não fez. E aí eu pergunto, se ele não fez, Judas tem que ser culpado por isso? O seu filho tem que ser culpado por um tombo que ele tomou porque você não cuidou? Bomba. Na Judas verdade, eu não caiu acho do que penhasco. Judas... É engraçado, né? Porque a gente cobra muito que Deus tem que cuidar da gente, né? Que ele tá lá, que Em ele é tese. pai e tudo. Mas e nós? O que a gente tem? O que nós temos feito? Por exemplo, eu não acredito que Judas ele perdeu a salvação, mas que ele não tinha salvação, porque ele não creu. Então eu não acredito nem que ele perdeu a Mas salvação. ele fez parte do Sim. ministério. Não, está. Quantas mas- pessoas hoje estão dentro da igreja, mas que não serão salvos? É porque... Como diz o pastor Cláudio Duarte. Nossa surpresa quando chegar no céu vai ser primeiro, oi, cheguei. Segundo, você aqui. Terceiro, cadê fulano? Então, na Sim. verdade, muitas pessoas hoje que se dizem cristão, que tá lá, tanto é que a Bíblia fala, Senhor, em teu nome, afasta de mim, porque eu não te conheço. Estar com Jesus ali no ministério não significa Mas que aqui, será será que salvo. Jesus de Verdade. fato não creu? Não, peraí, Jesus Judas. creu. Jesus não, Judas não creu? A Porque Bíblia fala que não. quando Jesus ele vem A chamando Bíblia não as fala pessoas... Nem que sim, nem que não. Fala Judas nesse não. pedaço. Gente, mas não, depois... aqui, ó, mas ao A Bíblia ponto fala inicial. que Judas não creu. Vamos pro ponto inicial aqui agora. Pro ponto Deixa- inicial, tá? Quando Jesus, ele chama os seus discípulos, ele obriga ou ele convida? Convida. Então, ele convidou Judas. Para Judas ir, Judas tinha que o quê? Acreditar. Mas Tá, é porque é aceitei, diferente. eu vou. É porque é diferente quando a gente fala de crer em Jesus, pessoa, e coloque a mão nas minhas palavras, de crer em Jesus como Cristo. Ele pode ter acreditado que Jesus era uma pessoa ali, um ser, um cara legal. Não? Então vai.
Não, porque Eu se não fosse um acho cara que ele viu legal... os milagres ali. Ué, Todas as Não, mas ele podia Até ter porque- acreditado, gente, que Gente, Jesus mas era um ele mestre também sábio. viu e Não negou necessariamente Jesus ele só era depois Cristo. creu. Mas Eu depois, acho, o que nós fala a estamos, eu tô palavra falando aqui. do ponto inicial. O ponto inicial, o que Exatamente, acontece? mas o depois. É, Mas é no depois início Foi mesmo. depois que Pedro se perdeu. O que eu tô falando é que pode ter havido uma crença, eu tô lembrando que eu tô Sim. trabalhando dentro da fala de vocês. Pode ter havido uma crença, de fato, em Judas no primeiro momento. Assim que ele foi convidado por Jesus, que ele olhou, viu o sinal e falou, rapaz, Mas aí esse você é o tá- Cristo. Mas ele está querendo dizer que ele creu que Jesus era o Cristo que ia morar no céu, todas as coisas que a gente sabe. Eu estou dizendo que, na Ele não realidade, sabia que quando Cristo morava ele no céu. foi lá, recebeu esse convite para se juntar, para ser um dos dele, teve que ter uma crença no coração de Judas. Sim, mas não necessariamente não a- crer que Jesus era Deus. Claro que tinha, porque Gente, senão mas seria um homem qualquer. Não, a palavra em Mas- João 6,64 diz, mas há alguns de vós que não creem. Alguns de vós, Mas não era alguns- só Porque Judas. bem sabia Jesus desde o princípio que eram os que não criam. E quem era o que há de lhe entregar? ele sabia Mas quem ao ia tempo que Ele entregar. tá sabia que falando, era assim Judas, como ele sabia que não Não, cria. ao tempo que tá assim- falando, lê o versículo de novo, Assim você que vai ver ele o tempo. sabia quem ia negar, assim que ele sabia quem ia deitar no Aqui, peito ó, dele, o assim negócio como ele mata no sabia. versículo. Lê de É novo. os. E quem era o Não, que havia Não, de entregar. não. O começo do Os versículo. que criam. Os Mas que não criam. alguns de vós que não creem. Ó, ponto. Que alguns de vós que não Creem. creem. Ou seja, está falando do tempo Agora. presente. Já estava andando Porque com O que eu bem tô dizendo sabia é que Jesus Judas já desde tinha o princípio. crido. Mas se ele não crê agora, é porque ele nunca creu ou porque ele deixou de crer? Não, o que eu estou dizendo é que da mesma forma que aconteceu com Pedro, que senão assim a gente tem que crucificar Pedro também. Vamos É. crucificar Pedro. Não, então, gente, pronto. Nós ele temos falou que condenar que- Pedro, porque crucificar Pedro ele começou acreditando em Jesus Gente. e depois ele foi lá e Mas negou quando Jesus. Então discípulos, vamos lá, eles João começam- 6,70. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é o diabo. E isso Ok. dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Sim, Simão. Porque ok. este havia de entregar sendo dos Mas a gente 12. não tá falando de crer? Aí tá falando de mais de um discípulo que não crê. Tomé mesmo, eu imagino Tomé, tipo, muito duvidando. Só creu quando tocou nas feridas. Mas, o cara gente, morreu, é isso. ressuscitou. Mas eles creem em Jesus como um líder legal lá, todas as coisas, não significa que eles Gente, criam em Jesus Mas como nós sem não estamos condições. falando de Jesus homem, nós estamos falando que Jesus eles o olharam para Cristo. Jesus Cristo, Jesus Ah. o Cristo, vamos colocar assim, Sim. ungido, permeado, para olhar para ele e falar assim, esse cara diferente, esse não é um que está dizendo que é o Messias, que é o Os Salvador. discípulos Ele de João vê Batista sinais. largaram ele pra ir Sim, seguir eu Jesus, concordo, mas né? eu acho que Não. eles viam algo diferente em Jesus. Mas a gente também não pode afirmar que eles viam que Jesus era o Cristo. Ou a gente pode, Muito através só- dessa a própria passagem que vocês palavra estão fala usando. muito depois que eles falaram. Quem vocês dizem? Quem as pessoas dizem? Quero saber quem vocês dizem que E eu aí sou. que eles Só falam, ali que eles eles falam. têm a revelação. Só eu concordo. ali que eles têm essa Ali- revelação. ali- a Ok, gente mesmo falar assim, que- depois de Pedro falar que ele era o Cristo, Pedro negou ele. Por que Judas, então, não pode ter se arrependido sendo que Pedro se arrependeu? É o que eu Só tô que ele dizendo. teve tempo pra Certo. mostrar que se Se arrependeu. nós tivermos esse pensamento de Judas, tem que crucificar Pedro também. No caso, Pedro foi crucificado também. Mas vai Cabeça pra baixo. Tá né? entendendo a Foi depois. metáfora? Tem que No caso, crucificar ele ele foi. também. Tem que crucificar ele. Só pra quebrar Então o tá clima. ótimo. Então Pedro também não foi pro céu. É isso que vocês Não, estão não dizendo. falamos isso hora nenhuma. É o que vocês estão dizendo. Porque da mesma forma que Judas teve um ato de traição, Pedro também teve. Mas no caso, só para eu entender o que vocês estão dizendo, vocês estão falando que no momento em que eles começaram a seguir a Jesus, eles viram em Jesus o Cristo. É isso que vocês estão dizendo. O que eu estou dizendo, o que eu acredito é que quando Cristo chama, quando Jesus chama os homens para acompanhar ele, eles não viram só um homem qualquer que olhou e falou assim, gostei desse cara, eu vou lá. Tanto que quando sinais Jesus fala assim, acontecendo. vocês Vamos não vão ver aqui uma embora, eles coisa. falam, não, nós vamos ficar, porque Para só o quem nós Senhor iremos, tem se as é palavras. lugar de A Monique, propósito. O que pra você significa o ai de Deus? Tipo, ai achei daquele. que era o Quando ai. fala, por exemplo, lá em Apocalipse. Apocalipse. O ai é no sentido de Coitado dele. né, É bem tipo isso, né? coitado, né? Vamos Mas ler lá em Coitado é Mateus pouco ainda, né? 26, 24. Em lembrando que nós verdade, vamos encurtar nosso tempinho agora, porque já estamos, no estágio final. Tá. Em verdade, o Filho do Homem vai como a cerca daquele que está escrito. Mas ai daquele homem, por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem que nem houvera nascido. Aí você está falando que isso aí é de Judas? Sim, Lê o texto de novo. daquele Filho do Homem é traído. E respondeu Judas, o que o traía, disse, porventura, sou eu, Rabi? Tu o disseste. Ok, mas o que isso está interferindo no processo?
que eu tô dizendo que o que acontece? Eu acredito que quando fala assim, ai daquele, significa que ele teve uma consequência ruim. Porque se Sim. não teria o ai daquele, seria uma consequência Mas boa. foi Como todo péssimo. pecado tem. Ele, Mas ter as consequência não tripas dele significa que ele saíram vai pra pro fora. inferno. Tudo bem, mas eu vejo É o uma ai de Deus consequência. como uma consequência, tipo, E sabe o que preferir. pode Qual ter sido será a a consequência pior do que ir pro inferno? Eu falo uma consequência, não pior que se ir pro inferno, até porque eu não faço É. ideia, espero não saber. Mas. Nós vamos saber quando chegar no céu. Tipo isso. Eu acho que nós temos que pensar assim, ó. Consequência. Não é paga aqui? Sim, Uhum. Não é paga no plano espiritual, correto? sim. É pago aqui. Sim ou não? Sim, Sim. não existe purgatório. Ok, então beleza. Se a consequência é paga aqui, a consequência dele tinha que vir aqui. E se talvez a consequência dele foi exatamente o peso do arrependimento? Do suicídio? Porque, não tô falando de suicídio. O Hum. arrependimento. Você gosta de ficar arrependido? Você gosta de arrepender? Não. Arrepender é bom? Ninguém gosta de arrepender, gente. Ninguém gosta de arrepender. Arrepender é doloroso. Dói. Dói muito. E se talvez essa foi a consequência dele de fato gerou essa possibilidade dele ser salvo, conforme a Carol falou. Porque nós temos que pensar que o arrependimento, apesar de parecer ser coisa boa, mas arrependimento é para transformação, salvação, mas é um processo doloroso. Horrível. E aqui nós vamos finalizar Ah! o nosso Ideia Map hoje. Sério? Gente, que prazer receber vocês aqui. Eu já quero pedir vocês, fiquem ligados, porque tem a segunda parte que vai vir, só que a segunda parte é novidade, que tem 2 convidados, top demais esses 2 convidados. Eles vão continuar aqui mais ou menos com esse papo, mas agora dando um ponto final pra gente, um ponto meio que... final não, meio que mais esclarecedor também, vai ser muito bacana. É que Tá? a gente abriu várias. Eu quero agradecer aqui, dar a oportunidade para se despedir, ela, senhorita Monique. Oi, gente, obrigada. Que bom poder estar aqui com vocês. Eu espero que a gente não tenha bugado muito a cabeça de vocês, mas que faça vocês o quê? Quererem ver qual que é o pensamento de vocês, o que vocês acreditam e procurar aí saber com o seu pastor, com a sua igreja, o que é aquilo, né, que ele também acredita para você seguir isso aí. Agora, se você tiver alguma dúvida, vai lá no MEP que a gente vai explicar tudo direitinho. Isso aí, vai com a Monique. Kézia. Gente, é um prazer mais uma vez poder estar aqui com vocês. E eu queria dizer que nós continuamos amigos, né? Amém? Sim, Amém. amém. E é isso, obrigada. Carol. Gente, obrigada, foi um prazerão. Sempre é um prazer estar aqui, eu gosto muito disso aqui. E é isso, espero que vocês tenham começado a abrir aí o leque para entender sobre a vida de Judas e coisas mais profundas da Bíblia. E não perde o próximo episódio, que vai estar sensacional. É isso então, gente. Muito obrigado por você ficar com a gente aqui até esse tempo todo. Comente bastante aí e nós vemos cada comentário. Eu tenho certeza, quem sabe, o próximo tema, sugere temas aí, quem sabe o próximo tema é o que você sugeriu. Deus abençoe, obrigado, gente. Prazer estar com vocês. Obrigada. Grande abraço, até Prazer. mais. Mais.